presença. Em primeiro lugar, ó Pai, para te agradecer por esse dia dedicado ao Senhor, louvor, Senhor, que tu mereces de todo o nosso coração. Te agradecemos pela vida, ó Pai. É dom de ti. Vem de ti essa condição, Senhor, que temos de viver. Nós te rendemos graças, ó Deus, por esse grande dom e te pedimos, ó Pai, que tu assistas aqueles que estão vivendo problemas difíceis, momentos muito difíceis, ó Deus, nas suas vidas, com doença, com luto, com tantas dificuldades, ó Deus, às vezes dificuldades até de conseguir, ó Deus, o tratamento. Te pedimos, ó Pai, que tu estendas a tua mão poderosa, misericordiosa, compassiva, para que, ó Deus, essas pessoas sejam resgatadas, para que elas voltem, ó Deus, à vida normal, à saúde. E te pedimos também, ó Pai, que aquelas pessoas que estão na nossa lista de oração, que ainda não aceitaram a Jesus, não têm uma experiência de fé com Jesus, que seja essa uma oportunidade, ó Deus. Nós não sabemos como as coisas transcorrem, como elas vão acontecer, não sabemos o destino desses nossos amigos e irmãos que estão enfrentando essa luta tão grande, ó Deus. Mas nós te pedimos, ó Deus, uma oportunidade para aqueles que ainda não se decidiram aos pés de Jesus. Que haja essa oportunidade, ó Deus, e que eles percebam o momento que eles estão tendo, mesmo que às vezes breve, para fazer uma reconciliação contigo. Agora, ó Pai, nós te pedimos pelo Wesley, a aula que ele vai ministrar, que ele siga, Senhor, o roteiro que foi traçado com tranquilidade, e que ele fale, ó Deus, de ti. Sabemos quanto ele se aplicou para isso. E nós, então, colocamos o estudo de hoje em tuas mãos. E a nós que participaremos como ouvintes, que tenhamos ouvidos dóceis, ouvidos prontos para ouvir e para assimilar o que for apresentado. É o que te falamos, ó Deus, te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Saiu da reunião lá em cima. Vamos lá. Vamos passar a palavra para o Wesley, então, né? Ele vai contribuir hoje aí com a nossa classe, com a visão dos reformadores, né? Sobre a oração, a experiência de alguns reformadores. Então, vamos passar. Fique à vontade, Deus te abençoe, Wesley. Amém. Meus irmãos, antes de começar propriamente dito a aula, relembrando aí, né, essa vai ser a 6ª aula que a gente vai ter sobre o tema oração. Nós já tivemos 5 aulas. Eu queria perguntar se alguém quer compartilhar alguma coisa que aprendeu, algo que mudou a sua vida de oração em função das aulas que já foram dadas, algo que já tenha feito diferença. Eu queria deixar aberto para se alguém quiser compartilhar algo dessas primeiras aulas, ou algo que aprendeu. Eu estou procurando aplicar a oração do Pai Nosso às minhas orações pessoais. E também estou, né, tentando todo dia ter um momento de meditação, de estudo, né, de algum trecho da Palavra de Deus e também estudando para as aulas, né, que a gente vai encontrar com elas depois de alguns domingos, né? Então, eu tenho lido mais livros nesse período, graças a Deus, e me exercitado mais na oração, procurando seguir o modelo da oração do Pai Nosso. É isso. Que bom, hein, irmão? Joia. Olha, o meu tema, né, como o Enzo falou, seria
a oração na visão dos reformadores. Hoje, especificamente, eu vou trabalhar a oração na visão de Calvino. A base da aula que eu adotei é o livro lá, Oração, o Exercício Contínuo da Fé. Eu baixei ele online e tudo, mas é fácil de encontrar ele em quase todas as lojas online, essas livrarias e tudo, né? E esse livro ele foi tirado lá das Institutas, do volume 3, quando Calvino aborda lá mais de 100 páginas sobre a oração, tá? Todos os aspectos da oração. O livro de Calvino, né, ele traz vários aspectos da oração, do quais a gente já abordou. Então, assim, o Rafael, na primeira aula dele, colocou a questão de quando orar, onde orar, os tipos de oração. Aí, ele também, mais no final do livro, ele pega, estuda e destrincha bem a oração do Pai Nosso. É semelhante ao que o Edman fez, né? Ministrou algumas duas aulas atrás, se não estou enganado. Mas é um material muito rico. Eu acho que eu recomendo aos irmãos lerem o livro. Tem muita coisa que dá para aprender, além do que eu vou colocar hoje na aula aqui, mas eu peguei alguns aspectos que eu realmente considerei muito interessantes dessa visão de Calvino sobre a oração. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. A partir de agora, eu vou visualizar poucos irmãos, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar alguma, quiser fazer alguma observação, por favor, abra o áudio e não deixe de fazer, tá bom? Queria começar perguntando para os irmãos, como é que está a sua vida de oração? E também queria perguntar, como as suas orações têm sido respondidas? Essas perguntas para você pensar um pouquinho, né? E outras duas perguntas para aguçar aí o nosso início de aula. A oração é supérflua diante da onisciência de Deus? Você conhece as regras da oração? Bem, vamos começar com as funções da oração, né? A oração é um exercício de fé. A oração é uma forma que temos de relacionar com Deus. A oração é o meio pelo qual invocamos a Deus para que Ele se manifeste a nós. A oração é uma das formas que utilizamos para que a devida honra lhe seja dada. A oração é o meio pelo qual fazemos conhecidos nossos pedidos de Deus, diante de Deus. Bem, irmãos, uma coisa que a gente às vezes ouve, talvez, essa afirmação, é que a oração seria inútil, ou ela pareceria inútil, já que Deus conhece todas as nossas necessidades, né? Ele, dentro da sua onisciência, não precisaria que nós levássemos a conhecimento de nada, né? Ele sabe de tudo. Então, algumas pessoas erroneamente consideram a oração como inútil, já que Deus tem a consciência de todas as coisas, né? E eu faço até uma observação aqui, né? Não sei se vocês já viram uma oração quando o crente está com muita fome, que é, né, Senhor, tu sabes, amém, né? Então, uma oração bem curtinha para ir logo para o almoço, né? Mas é uma brincadeira, né? Mas no sentido de que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe até da gratidão do nosso coração por aquela refeição. E poderíamos orar por todas as coisas da nossa vida, como dessa forma, já que Deus tem certeza, já que nós temos certeza dessa onisciência de Deus sobre todas as coisas.
Mas para a gente entender que a oração é útil, que ela tem grande utilidade, é que nós vamos falar das suas necessidades e das suas finalidades, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que a oração que Deus deseja que a oração seja feita para que a devida honra seja dada pelo reconhecimento de tudo que a gente sente e deseja. Deus deseja que oremos para obter tudo, que tudo venha dele, que seja derivado dele. E o que é interessante, contudo, mesmo os benefícios dessa homenagem que nós lhe oferecemos, elas retornam para nós mesmos. Mas nós oramos porque nós precisamos da oração. E não porque Deus precisa saber de algo e nós precisamos dar essa informação para ele. E eu vou citar alguma dessas necessidades e finalidades. Então, a primeira que eu listei foi para que o nosso coração se inflame de sério e ardente desejo de sempre buscá-lo, amá-lo, servi-lo. Assim, nós acostumamos a refugiar nele todas as nossas necessidades. Segunda necessidade que eu coloco é para que nenhum desejo ou vontade, da qual nos envergonhemos na presença dele, possa penetrar em nossa mente enquanto aprendemos a depositar todos os nossos desejos em sua presença e a derramar o nosso coração diante dele. A terceira finalidade que eu coloco, apresentada lá no livro por Calvino, é para que nos preparemos a receber os seus benefícios com verdadeira gratidão. Ou seja, quando a gente pede e a gente recebe aquilo que Deus nos dá, a gente possa ter um coração grato daquilo que Deus está nos dando, E eu coloco como referência aí, Salmo 145, 15 a 16. Eu vou pedir para a Denise ler para a gente. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ok. E lá na quarta finalidade, Calvino coloca para nos lembrar que tudo procede de suas mãos e que sejamos levados a refletir em sua benignidade. Ou seja, que a gente possa olhar para aquilo que Deus está nos dando e que todas essas coisas procedem da mão dele, vêm da mão dele. E a gente, com isso, consegue ver o quão Deus é bondoso para conosco, o sustento e todas as coisas. E a quinta necessidade é para que nós reconheçamos as dádivas que foram obtidas através das nossas orações. Ou seja, as respostas que Deus tem nos dado através da oração. Se Deus simplesmente soubesse, sem que nós fizéssemos a oração, nós receberíamos provavelmente talvez do mesmo jeito, mas não conseguiríamos identificar aquelas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Agora, entendendo essas necessidades da oração, vamos agora pontuar as regras importantes que Calvino coloca sobre a oração. Mas antes de ir para as regras, eu gostaria de fazer um pouquinho, eu não sei quantos já leram esse livro que eu mencionei, mas eu queria colocar um pouquinho a ordem diferente lá do livro. No livro, Calvino coloca as 4 regras que nós devemos segui-las, mas ele sugere, no final das 4 regras, que a gente não leve com tanta rigidez as 4 regras. E eu queria fazer o inverso, eu queria já colocar essa observação agora, que a gente não leve com tanta rigidez essas regras, mas que a gente já antes saiba da dificuldade de segui-las. Porque, por mais que nós nos esforcemos para fazer cada uma delas, a nossa humanidade não vai deixar de estar presente.
E provavelmente em algum momento da nossa vida nós vamos falhar, ou a nossa mente vai falhar ao orar. Apesar dessas regras para orar, a gente não deve deixar de nos relacionar com Deus, de orar, através da oração, né, por possíveis falhas nas práticas das regras, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem desde o início, né, da nossa dificuldade como ser humano de acertar. E eu não queria simplesmente colocar todas as 4 regras e no final, olha, não seja tão rígido, né, mas que a gente já, antes de visualizar as regras, que a gente possa entender a dificuldade que a gente vai ter de seguir essas 4 regras. Então, a primeira regra, a oração que Calvino coloca, é a questão da reverência a Deus. E, dentro da reverência a Deus, como que a mente da gente deve se comportar? Irmãos, nós temos que ter o coração e a mente moldados para conversar com Deus. Nós temos que deixar de lado as preocupações, os pensamentos, coisas que possam interferir na contemplação de Deus. A nossa única intenção da mente tem que ser encontrar-se em oração, ser relevada de si mesmo. Isso não quer dizer que a gente não deva deixar as nossas angústias de lado, mas nós temos que deixar as coisas terrenas que nos atrapalham. E aqui eu vou dar um exemplo meu pessoal, tá? Eu não consigo trabalhar direito com as minhas crianças por perto. Eu sei que elas precisam de atenção, eu amo elas, mas é muito comum crianças interromperem a gente o tempo todo. Papai, você já viu aquilo? Olha isso aqui, pega algo para mim, né? Como é que eu vou conseguir orar e levar a minha mente com crianças fazendo barulho, celular ligado e tantas outras coisas, né? A nossa mente, ela precisa se empenhar contra todas essas distrações para a gente conseguir se elevar. Nós sabemos que por mais que a gente seja dedicado, nenhum homem vai deixar assim de ter os pensamentos rastejantes. Mas por isso que nós temos que trabalhar com máxima diligência. Imagina o tanto que é inconveniente para Deus nos admitindo em um relacionamento, mas nós estamos abusando da sua condescendência, misturando as coisas sagradas e as profanas. Só quem se impressiona com a majestade de Deus se envolve na oração livre de todos os afetos e preocupações terrenas e está preparado na forma devida. E aí, a referência, né, aonde a Escritura coloca repetidas vezes, né, a Bíblia coloca essa expressão, elevar as nossas orações, significando que as pessoas ouvidas por Deus não estão distraídas, né? E aí o versículo lá em Salmos 25:1, né? A ti, Senhor, eleva a minha alma. O segundo aspecto da reverência a Deus está associado que nós devemos levar a Deus apenas o que Ele permite. Pois, ainda que Ele nos peça para derramar o coração, Ele não permite desejos depravados. Deus promete que concederá aos que creem os seus desejos, mas não chega ao ponto de se submeter aos caprichos das nossas vontades, dos nossos desejos. Vamos colocar alguns exemplos, né? O aluno na sala de aula fazendo uma oração, Deus me abençoa, para que o professor não me veja colando, né? Você descumpre as regras no trânsito e faz uma oração, ó Deus, me abençoa para não tomar uma multa, né? A minha carteira já está quase vencendo aí com todos os pontos, eu vou perder, Deus me abençoa para perder a carteira, né?
Eu queria pedir para alguém, para algum irmão, ler esse texto que é chave para isso que eu estou colocando. A referência está lá em 1 João 5,14. Alguém pode ler esse texto? E essa é a confiança que temos para com Ele, que se perdirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Obrigado, Flávio. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, né? Então, esse texto deixa bem claro que a gente tem que pedir de acordo com a vontade de Deus. Terceiro aspecto ainda sobre a reverência a Deus é que as nossas faculdades estão longe dessa perfeição. Mas, para isso, para nos assistir em nossas fraquezas, é que Deus nos dá a orientação do Espírito em nossas orações para ditar o que é certo. Algum outro irmão pode fazer a gentileza de abrir seu microfone e ler o texto de Romanos 8, 26? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Muito obrigado. Nós não fazemos essa afirmação como uma desculpa ou uma preguiça, como se a gente fosse deixar toda a responsabilidade agora da oração para o Espírito Santo. Né? Já que ele intercede, já que ele faz essa função, então vamos deixar tudo para o Espírito Santo. Não. Né? Isso aqui é para a gente saber que mesmo assim o Espírito Santo intercede por nós. Ok? E aí eu faço uma pergunta para os meus irmãos, né? Depois dessa primeira regra. Você separa um local adequado, tempo de qualidade, momento de meditação no seu cotidiano para orar? Eu queria colocar uma coisa importante, coisa prática que eu aprendi já há cerca de uns 7 anos, que é uma coisa que alguns psicólogos falam com relação a criar hábitos, né? Criar bons hábitos. E um dos exemplos que é bastante difícil de se criar um bom hábito está associado à atividade física. É lógico que vai variar, não existe uma receita mágica, né? Um tempo mágico, mas se fala para que você se acostume, né? Depois que você inicia uma rotina de atividade física regular, que você, para criar aquele hábito, vai gastar aí de 3 a 6 meses para que isso entre na rotina. Agora, o que é super interessante é que para você perder esse bom hábito, por exemplo, de fazer atividade física, você precisa parar 2 semanas só. Então, você pode levar até 6 meses para criar algo na sua rotina e fazer isso de forma tranquila. Mas para você perder aquilo é muito rápido, né? E aí eu queria colocar, com base nisso, que a oração exige muita força de vontade, ter disciplina, colocar na agenda o momento de oração, separar realmente um lugar tranquilo, onde você possa se desligar de tudo e dedicar tempo em verdadeira oração. E isso é muito difícil no nosso cotidiano hoje, né? Eu falo por mim mesmo, como que às vezes a gente é negligente em deixar um tempo reservado para orar, para meditar, um tempo, procurar um local específico, né? E eu convido os irmãos a terem em mente que isso tem que ser algo reservado, separado, dedicado e com constância, né? Não é tem que ter regularidade nisso, tá bom? Vamos passar para a segunda regra da oração? Wesley. Oi. Eu concordo com você, porque eu tenho
eu tenho visto isso aqui agora na família, sabe? Porque o que acontece? A família da Miriam sempre, né, na sua maioria, cresceram no lar evangélico, né? E eu não. Aí, eu e Vinícius, meu concunhado, temos até puxado essa fila aí para oração, e a gente percebe nitidamente que isso é prática. Você tem que praticar, você tem que se esforçar. E hoje, com essa ferramenta, a família da Miriam, todos os dias, de 7 a 7h30, tem parado para orar. Aí você vê um parente lá nos Estados Unidos participando, a outra prima lá em Portugal participando, aí você vê a Daniela voltando do seu consultório, dentro do Uber, participando, entendeu? E a gente sabe que oração, e todos eles oram, individualmente oram. Mas a oração, né, pode ser individual, pode ser em família e pode ser a igreja, né? A igreja está orando. Então, na primeira reunião, eu falei para todos eles, eu acho que nós estamos tendo uma experiência que não deveria parar, a gente deveria continuar, porque a gente foi percebendo tantos problemas que cada um tem. Essa situação da Dona Elaine fez a gente visualizar tantos problemas que cada um tem e passa desapercebido, porque às vezes fica com vergonha de falar, e eu vejo que fica mesmo. Eu não tenho vergonha, não. Meu menino estava desviado outro dia na reunião de segunda oração, mas não, eu pedi a Deus, coloquei em oração para ele voltar para a igreja. Ué, eu vou ver meu filho perder ele para o mundo? Não vou perder. Então, eu percebo que fica... E isso que você falou é a verdade, é a realidade, né? Aliás, a gente tem que praticar, a gente tem que se esforçar, porque, às vezes, a inclinação é não, tem isso aqui para fazer, tem aquilo ali para fazer, e não pratica, Como muitos têm vergonha também de orar em grupo, né? Tipo assim, é praticando, entendeu? Eu creio que assim, é praticando, mas isso aí é muito valoroso, viu? Tá dando para perceber nitidamente como todos estão participando e estão gostando demais, entendeu? Ô, Flávio, excelente a sua colocação. Eu vou, inclusive, né, na segunda regra, ao final, vou colocar um pouquinho disso, foi ótimo que você colocou. Complementa a primeira e a segunda regra, né? E o que eu percebo é o seguinte: no geral, a gente tem hábito de colocar, por exemplo, você vai fazer uma aula de inglês, você tem ali o horário determinado para fazer aquela aula, você tem um horário de ir trabalhar, você tem o horário das refeições, mas e o horário da oração? O horário, o momento que você vai ter com Deus? Qual é? Está lá na sua agenda, né? Então, e fico feliz aí, apesar do motivo, talvez, inicial, né, que essa doença tem incomodado tanto a gente, que na sua família, Flávio, vocês tenham sido encorajados a orar em família dessa forma. Então, vou passar agora para a segunda regra da oração, que é sentir de verdade as nossas necessidades. Então, o primeiro ponto que eu coloco dentro dessa segunda regra é considerar com seriedade a carência de todas as coisas pedidas, com sincero desejo de obter o que pedimos. Ou seja, não devemos orar de forma superficial, como se a gente estivesse fazendo uma tarefa para Deus. Vamos colocar assim, orações no modo automático, né? Vamos dar exemplo, né? Você tem hábito na sua casa, né, o costume de fazer orações antes das refeições. E aí você cumpre aquela tarefa de orar ali antes das refeições, mas o seu coração não está cheio de gratidão pelo que você está recebendo, né? Você está cumprindo um rito, vamos colocar assim, mas o seu coração não está naquilo, certo? O segundo aspecto de sentir de verdade as nossas necessidades é que elas são diferentes para cada pessoa e as circunstâncias nem sempre são as mesmas. Elas não são iguais.
Quantas pessoas nesse momento estão enlutadas, mas talvez você não esteja. Quantas pessoas perderam o emprego nessa pandemia, mas talvez o seu trabalho esteja tudo ok. E Tiago coloca as nossas necessidades de formas distintas nesse texto aí e coloca o que nós devemos fazer. E aí eu vou pedir para um outro irmão ler lá, Tiago 5,13, que está na tela. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,13. Obrigado, Léia. E além, né, das circunstâncias, isso nos lembra que a gente deve orar o tempo todo. Né? Aqui, para mim, esse texto, ele coloca pelo que devemos orar, o que devemos fazer em cada situação, mas nos lembra da questão de orar em todo o tempo. O terceiro aspecto de sentir de verdade as nossas necessidades é o arrependimento. É um dos requisitos para uma oração legítima. Nas Escrituras, nós podemos ver constantes declarações de que Deus não ouve os ímpios, que as orações deles, bem como os seus sacrifícios, são abominação para ele. Quem fecha o coração encontra os ouvidos de Deus fechados. Eu queria colocar, isso aqui é bastante sério, né? Eu queria colocar alguns textos aqui que colocam essa questão de Deus, da dificuldade dele atender as pessoas que não estão arrependidas, que estão longe dele, que estão com o coração fechado. E aí eu vou pedir primeiro... Você lê primeiro para mim, Denise? Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1,15. Rafael, você lê o próximo, por favor? Sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Jeremias 11, verso 11. Olha quantos textos, eu coloquei só alguns, tá? Mas nós temos muitos textos. Vou colocar mais 2 aqui sobre essa questão. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. E por último, eu vou pedir para mais um irmão ler lá em Isaías 29:13, por favor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Isaías 29:13. Irmãos, com base nisso, eu queria fazer uma pergunta novamente para a gente pensar. Você observa, identifica ao longo do dia os reais motivos, ou seja, as necessidades, circunstâncias, quando você peca, o arrependimento, pelos quais você deve orar? E aí eu vou colocar um pouquinho semelhantemente aí do que o Flávio colocou tão bem, né, na primeira regra ali, é que eu acho que esse momento que a gente está vivendo, o Covid, a gente tá tão fácil, né, de ver um motivo, uma necessidade do outro de oração, né? Eu participo de um monte de grupo de WhatsApp onde tem só motociclistas cristãos.
E quantos irmãos têm pedido oração por algum parente que está enfermo, né? Tá fácil de entender a dor do outro, a circunstância que ele está vivendo, né? Agora, o Flávio colocou a questão de depois, né? Depois dessa pandemia, né? A questão que ele começou, as pessoas começaram a ver os outros pedidos de oração, né? As pessoas começaram a compartilhar. E aí eu coloco que a gente precisa se relacionar para conhecer a necessidade dos nossos irmãos, para orar por eles. Não só no momento crítico que a gente está vivendo, mas você conviver com o seu irmão e entender a dificuldade que ele está passando. E mais do que isso, né? Eu acho que dependendo da necessidade que o irmão está passando, você não precisa nem orar. Você já pode ser a resposta de oração para ele. Né? O fato de você buscar o seu irmão, entender o que ele está passando, a necessidade dele, muitas vezes nós podemos ajudar. Nós podemos ser a solução sem oração. Eu vou passar agora para a terceira regra de oração, que trata sobre a supressão do orgulho. Que coloca a questão de chegarmos diante de Deus, nos despindo de todos os pensamentos vangloriosos, descartar toda a autoconfiança e humildemente dar toda a glória a Deus. Dessa submissão que lança fora toda a altivez, temos numerosos exemplos nos servos de Deus. Quanto mais santos, mais humildes se prostravam quando iam à presença do Senhor. Vamos agora, da mesma forma, eu vou pedir a contribuição, vou pedir para o Edman colocar o primeiro servo, que seria Daniel. Está lá em Daniel 9, 18 a 20. Você lê para nós, por favor? Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel 9, 18 a 20. Daniel coloca aí, olha, lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Mas, não lançamos, né? Não lançamos. Mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ou seja, a glória sendo dada a Deus e se desprendendo da confiança, né? É o Senhor. Esse aqui eu vou ler, né? Lá em Salmo 143, 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, a consciência aí, né, de Davi, que não existe nenhum justo diante de Deus. Ô, Beth, você pode para ler o Isaías 64, de 5 a 9? Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei. Mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Pelo que eu vos medirei
totalmente apaga devido às suas obras antigas. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Isaías 64, 5, 9. Ótimo. Nós podemos ver que esses servos de Deus lançam fora toda a altivez, né? Agora, isso tem uma grande vantagem quando você tem essa supressão do orgulho. Porque essa atitude nos conduz ao sincero pedido de perdão, que acompanha a confissão humilde e a segura confiança na misericórdia divina. Nós sabemos, irmãos, que temos que nos arrepender e confessar diante de Deus todos os nossos pecados, pedindo que nos perdoe. Lembro lá, irmãos, do versículo, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 1,9. Perdão, irmãos. Isso forma o começo de uma oração justa. Pois por mais santo dos homens, não se pode esperar obter algo de Deus, a não ser que tenha sido livremente reconciliado com Ele. Deus não pode ser propício a ninguém, a não ser a quem Ele perdoa. E essa é a chave pelo qual os cristãos abrem a porta de oração. Aprendemos isso também em várias passagens de Salmos. Eu não coloquei elas na tela, mas eu vou ler para os irmãos. Lá em Salmos 25, 7, alguém quiser abrir, né? Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Em Salmos 25, 18, Davi coloca: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vamos passar agora para a quarta regra de oração? E talvez... Wesley? Oi? Cristiane, só para fazer só alertar, esse texto que estava na tela antes é Isaías 65, tá? Sim. Ao invés de 64, é Isaías 65. Desculpa o erro de digitar. Não, sem problema, é só porque se alguém procurar, aí já fica por dentro, tá? Tá certo. Obrigada. Obrigado a você. Então, a quarta regra, confiança inabalável de sermos ouvidos. Fé. Ao mesmo tempo que nos encontramos humilhados, devemos ter ânimo para orar com a segura esperança de sermos ouvidos. Parece uma contradição, mas está perfeitamente de acordo. Pois Deus exalta os que se humilham, que reconhece que é pecador. Precisamos ter confiança quando pedimos e também na sua bondade. Quem pode ler os 3 versículos para mim, por favor? Esses 3 estão na tela. Marcos 1, 24, Marcos 11, 24, Mateus 21, 22 e Tiago 1, 5. Por isso que tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebestes, e será assim convosco. Mateus. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora o Tiago, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera,
e ser-lhe-á concedida. Ótimo. Todos os versículos aí mostram, né, a questão do pedir e receber, né, que Deus nos atende. Agora, lá em Tiago, né, a gente tem a oração genuína, né, a oração que ele fala feita com fé, né? Quem se aproxima de Deus com a mente duvidosa, sem a certeza de ser ouvido, não obterá nada em suas orações. Ele compara tais pessoas às ondas do mar, que são impelidas e agitadas pelo vento. Então, Tiago, né, esse texto muito, a gente passa, já ouvi várias vezes, né, em sermões diversos, né, que está lá em Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu lembro desse texto, inclusive, eu acho que foi 2000, não foi ano passado, porque ano passado quase que a gente não teve, infelizmente, cultos, né, com toda a igreja, mas no ano de 2019, o pastor pegou Tiago aí, né, o pastor Edson pegou Tiago, para estudar Tiago inteiro, e ele tratou bastante sobre esse trecho da palavra. Deus declara que dará a cada homem de acordo com a sua fé, e afirma a impossibilidade de obter algo sem fé. Vamos ver isso aqui nesses textos? Vou pedir para cada irmão ler um deles, o Hebreus 4,16, Efésios 3,12 e Romanos 10, de 14 a 17. Alegremo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Efésios 3,12. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em nada ouviram? Como ouvirão se não pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem obedeceram ao Evangelho. Pois, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra, e fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, 12 a 17. Ótimo. Quantas vezes a palavra de Deus fala da confiança nele, né? Na oração, mediante a fé, né? Que Deus vai nos responder na ocasião oportuna, se orarmos com fé, que Ele é socorro. Todas essas coisas estão associadas à nossa fé. E por isso mesmo é que nós não podemos hesitar. Não deve haver pretexto para dúvida. Porque é Deus, é Ele próprio que insiste para que oremos. Deus quer que nos acheguemos a Ele em oração. E há vários textos bíblicos que nos incentivam, que é Ele mesmo nos incentivando a orar. Né? Mateus 7,7 fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você lê para a gente o próximo deles? Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Salmos 145, 19. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50, 15. Deus nos atrai para si mesmo, pois sempre está pronto para nos ouvir e responder de forma bondosa. É Ele, né,
Esse é um dos motivos que a gente coloca lá do qual a oração não é inútil, ela é útil, né? É Deus, quando nós oramos, que podemos comprovar o quão Ele é bondoso para conosco. Eu vou pedir para cada irmão ler um dos textos que está aí na tela, né? O Salmo 145, 18, os Salmos 91, 15, Isaías 65, 24 e Joel 2, 32, a parte A. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Salmos 91, 15. E será que antes que clamem, estando eles falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 20. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Joel 2, 32a. Jesus. Irmãos, eu queria fazer algumas perguntas, mas queria deixar aberto, porque eu acredito que a questão, né, que a gente coloca aí, a confiança inabalável, sermos ouvidos, a questão da fé, uma das coisas mais importantes que a gente pode ter é o compartilhar das respostas de oração. Né? A questão de quando nós temos um testemunho ou algo pelo qual o irmão consegue orar e falar, olha, eu orei, eu clamei a Deus e Deus me atendeu dessa forma, Deus abriu tal porta, Deus houve cura, houve milagre. E eu queria deixar e perguntar se alguém tem algum testemunho de oração, de fé, que queira colocar para a gente, ou uma oração que alguém fez por ele, né, e que outra pessoa fez, e ele teve a oração respondida. Né? Eu acho que nós estamos num momento tão onde a gente tem clamado tanto a Deus, e eu tenho certeza que Deus tem nos ouvido. Então, eu queria perguntar se algum irmão quer compartilhar alguma dessa, conosco, alguma dessa oração, desse testemunho. Ô Wesley, eu acho que eu sou a resposta de oração mais presente aqui. Assim, tomara que tenham outras pessoas para poder testemunhar assim, mas eu sou filha do reverendo Giovan, né, e meu pai e minha mãe, nesse momento de Covid, tiveram uma fase bem crítica. Minha mãe ainda está no CTI, agora com traqueostomia, mas ficou muitos dias entubada, e eu acho que eu amadureci uns 15 anos aí nesses últimos 20 dias, porque até nas minhas orações eu estava perguntando a Deus, sabe, até que ponto o meu desejo dos meus pais se recuperarem não era um egoísmo meu, né? Então, até para a gente poder orar, a gente tem que ver se a gente não está querendo a nossa vontade ou realmente glorificar a Deus. Porque, sem dúvida, a maior vontade da minha mãe sempre foi encontrar com Deus no céu. Então, todas as vezes que eu orava e eu pedia a Deus, para minha mãe melhorar e recuperar, que isso realmente fosse para a honra e glória de Deus. E tem uma multidão de pessoas orando pelos meus pais, sabe? E o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso tem enchido meu coração de glória e de louvor a Deus. Mas a minha mãe realmente tem melhorado, gente. E eu gostaria muito que o mundo soubesse que Deus tem ouvido as nossas orações. E, assim, especificamente, eu orando de joelhos com o meu pai, depois que ele voltou, né, do CTI, agora está em casa, a nossa oração tem sido que os mortos não louvam a Deus, né, e que a minha mãe, voltando e estando bem, que ela possa, por si só, glorificar a Deus, e que isso seja motivo de glorificação a Deus, não só dela, mas de outras pessoas. Então,
assim, a resposta de oração está aí, e eu tenho muito motivo para poder agradecer a todos que têm orado pelos meus pais, e que a nossa família seja, assim, uma resposta de oração no mundo, tá? Então, assim, é isso. Muito obrigada. Ô Kemily, primeiro te agradecer pelo seu testemunho, mas, assim, eu não conheço os seus pais, mas orei diversas vezes por eles. Muito obrigada. Eu percebo tanto que eles são queridos, porque, assim, o que eu recebi de pedido por eles, em grupos diversos, e pessoas querendo saber informação com frequência do estado de saúde, se tinham saído do hospital, e tudo foi impressionante. Eu estou para falar que eu acho que, sem dúvida, né, o pedido mais recorrente que eu tenho recebido, que eu tenho visto, são o nome dos seus pais. Fico muito feliz, porque eu não sabia que você era filha do pastor Giovanni. Ô Wesley, assim, e todo mundo que está aqui, tá, gente, na sala, eu gostaria muito que um dia vocês tivessem o privilégio de se sentir tão amados quanto eu me senti, quanto a minha família tem se sentido, mas que não precise passar por tanta dificuldade assim, tá? Mas outro motivo de oração que eu fiz com meu pai é para Deus realmente retribuir tanto amor e carinho, gente, porque isso é maravilhoso. Isso é realmente sentir o abraço de Deus, né? Em tempos de tanto isolamento e tanto afastamento humano, a gente tem sentido essa bondade de Deus através das pessoas, tá? Então, isso é maravilhoso, viu, gente? Muito obrigada. Que bom ouvir isso tudo. Mais algum irmão quer compartilhar alguma coisa? Eu só queria falar, dando um pouco mais de importância do que a Kemily falou, realmente, quando a gente se sente abraçada pelas orações da igreja, é um conforto enorme. E eu já senti esse conforto por várias vezes. Então, eu acho assim, que a oração, mesmo que a resposta não seja o que agrada a nós, mas a oração é para agradar a nós, né? Ela tem um propósito na vida da gente, e eu acho assim que este momento, realmente, eu tenho visto como a igreja, como as pessoas estão unidas em oração. E só isso, para mim, já é o propósito que Deus, né, tem feito na vida da igreja, na vida das pessoas. Então, acho que já vale por isso. Sem dúvida. Eu queria... Só comentar, Esma, o que a Leia colocou, é que realmente Deus tem um propósito na oração na nossa vida, né? Na nossa vida. Pois não, Esma? Eu queria falar duas coisas bem rapidamente. A primeira é sobre essa pandemia, né? A gente está sempre orando, né, para Deus acabar com ela, né? A gente é levado a orar por isso, e não está errado, não, porque é muito sofrimento. Mas Deus tem muitos propósitos, né, através de tudo isso que está acontecendo. E a gente deve ficar atento a isso, né? Aproveitar as oportunidades e pensar sobre o que está acontecendo com as pessoas e conosco. A outra coisa que é resposta de oração é a nossa classe aqui, sabe? A gente orou inicialmente, né, como um grupo pequeno, né? E Deus tem nos abençoado tanto, né, através dessa classe. Lições preciosas que a gente tem recebido sobre a oração. Vamos, né, continuar recebendo. Então, uma resposta de oração nossa é o que essa classe aqui tem sido bem, como tem sido bênção para a nossa vida. Então,
eu não poderia deixar de falar isso. Obrigado. Tá certo. O Edmar, e eu digo mais, eu acho que nós somos tão felizes aí, né, com o tema, né, Deus colocou no nosso coração, e eu estou também gostando tanto de poder estar estudando esse tema, dedicando sobre a oração num tempo como esse, né, entender mais sobre a oração, isso veio numa hora, vou colocar assim, acertada, né? E eu queria concluir com a conclusão lá que Calvino, aqui está transcrição, poderia ter colocado aí como a transcrição do livro, como o próprio Calvino conclui, né, a questão sobre a oração, sobre essas 4 regras, né? Ele coloca assim, ó, temos material suficiente para oração, pois nossas orações não dependem do nosso mérito, mas todo o seu valor e esperança de sucesso são encontradas nas promessas de Deus e dependem delas. O que se deve ter é sinceridade de coração, consciência da própria indignidade, humildade e fé. Queria agradecer a atenção dos irmãos, né? E assim como tenho orado, e Deus tem falado comigo, e essas palavras de hoje de manhã possam ter abençoado vocês, os testemunhos que tivemos também possam ter tocado a vida de vocês, como foi para mim essa manhã, né? Eu queria terminar com a palavra de oração. Eu vou pedir para o Edmar orar, encerrando a nossa classe dominical, esse estudo de hoje de manhã. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos muito por este dia, quando as tuas misericórdias foram renovadas em nosso favor. As tuas misericórdias, ó Pai, são vistas, ó Pai, depois de uma instrução como a que recebemos nesta manhã, ó Pai, da tua palavra, através do teu servo, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por isso. Nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, ó Pai. Que possamos, ó Deus, aprender a nos relacionar com o Senhor através da oração. Possamos, ó Deus, separar momentos específicos, ambientes propícios, ó Deus, para nos dirigirmos ao Senhor, ó Deus. E que possamos também pensar naquilo que é vontade do Senhor, ó Deus, para pedirmos, ó Deus, para cada um de nós, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nos afastar daqueles pedidos, ó Deus, que são meros prazeres carnais, que estamos, ó Deus, muitas vezes ligados a eles, ó Pai. Mas que possamos buscar os propósitos do Senhor, as bênçãos verdadeiras que o Senhor tem para nós, ó Deus. Ó Senhor, abençoa cada um aqui, ó Deus. A começar por mim, ó Pai. Possamos nos colocar na tua presença com humildade, com o coração contrito, arrependido, ó Deus. Que possamos ser obedientes à tua palavra. Que possamos, ó Deus, entrar na tua presença, ó Deus, com reverência, com humildade, com fé, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por essa instrução que recebemos nesta manhã. Que ela possa passar a fazer parte, ó Deus, da nossa vida espiritual, ó Deus. Muito obrigado pela vida do Wesley, da Denise, pela disposição deles, ó Deus, de estarem conosco
E também, ó Deus, pelo esforço que eles desenvolveram nesse sentido. E certamente o Senhor os abençoou, ó Pai, em primeiro lugar. E agora nós também fomos abençoados. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, ó Pai. Fica com aqueles, ó Pai, que estão carecendo mais do Senhor, ó Deus. Seja em suas vidas espirituais, porque estão distantes do Senhor. Sejam aqueles, ó Deus, que estão enfermos e que carecem, ó Pai, do conforto e da tua bênção, da tua assistência, ó Pai. Nós oramos agradecidos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.